Oi, turma, bom dia. Preparei aqui a gravação para a gente fazer a correção do primeiro exercício que nós fizemos sobre análise comparativa da estatística de acidentes de trabalho, tá? Nada mais é do que calcularmos a taxa de frequência nos dois intervalos de tempo para que a gente possa comparar o resultado da primeira situação com a segunda, tá? Então, primeiramente, nós temos que uma obra de construção vertical registrou no período do ano de 2019 18 acidentes que implicaram um tempo computado de 54 dias perdidos. Então, para cálculo de gravidade, nós não precisamos somar dias perdidos com dias debitados, porque a questão já deu o tempo computado pronto, que são 54 dias. Tendo a informação de que, no período considerado, o estabelecimento teve 360.000 horas homem de exposição ao risco. Calcule a taxa de frequência e de gravidade. Então, vamos lá calcular nesse período aqui inicial. Então, a taxa de frequência foram de 18 acidentes. 18 vezes 1 milhão, dividido pela hora homem trabalhada. A hora homem trabalhada também nós já temos, não foi necessário calcular, que foi de 360.000 horas homem de exposição ao risco. Certinho. Então, para eu fazer o cálculo aqui agora dessa fórmula já pronta, eu vou cortar os zeros aqui embaixo, 4 zeros aqui em cima, e eu tenho que a taxa de frequência é 18 vezes 100 dividido por 36. Encontrando o resultado de 50. Ok. Então, agora eu vou calcular a taxa de gravidade. Então, ele já me deu o tempo computado pronto, né? No caso, nós só tivemos dias perdidos, que foram 54, não tivemos dias debitados. Então, o tempo computado, que é 54, vezes 1 milhão, que já é da fórmula, não muda, né? Dividido pela hora homem trabalhada, que foi 36. Pá. No caso aqui, 360.000. Eu deixo 36 porque eu vou cortar esses 4 zeros aqui com os 4 zeros da fórmula. Então, a gravidade ficou 54 vezes 100 dividido por 36. Que eu encontrei o valor de 150. Ok. Então, no ano de 2019, a taxa de frequência de acidentes dessa obra foi de 50 acidentes a cada, 1 milhão de horas homem trabalhada, quando nesse ano de 2019, a cada 1 milhão de horas homem trabalhada, a empresa teria ali a ocorrência de 50 acidentes, a taxa de frequência. E a taxa de gravidade foi de 150, ou seja, nesse ano de 2019, a cada 1 milhão de horas homem trabalhada, a empresa teria 150 dias perdidos, tá? E aí, então, a gente vai fazer o mesmo cálculo para o ano de 2020 para a gente ver em qual ano a empresa teve um desempenho melhor. No ano de 2020, nós tivemos 15 acidentes. Porém, nós tivemos só 300.000 horas homem trabalhada. Então, foi um ano que teve menos horas homem de exposição ao risco. Como a obra já estava na fase final, provavelmente a contratação foi menor, né?
Então, a questão fala o seguinte: a mesma obra, no ano de 2020, período em que iniciava a fase de acabamentos, registrou 15 acidentes que implicaram em um tempo computado de 80 dias perdidos. Neste ano de 2020, a obra contou com menos empregados, tendo 300 mil horas homem de exposição ao risco. Em qual ano a empresa teve melhor desempenho com relação às taxas de frequência e gravidade? Então vamos lá. Nesse ano de 2020 foram 15 acidentes. Ok. Então vai ser 15 vezes 1 milhão dividido pela hora homem trabalhada, que foi nesse caso 300 mil. Então, eu posso cortar aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ok. Então, a taxa de frequência do ano de 2020 foi de 15 vezes 10 dividido por 3. 50. 50 acidentes. Vamos ver a taxa de gravidade. 80 dias perdidos, que no caso é o tempo computado, já que não teve lesão permanente, não tem dias debitados, vezes 1 milhão, dividido pelas hora homem trabalhada, que nesse ano foram 300 mil. Então, eu posso cortar esses 5 zeros aqui embaixo, 5 zeros aqui em cima, e eu tenho que a taxa de gravidade foi de 80 vezes 10 dividido por 3, 266. Então, agora a gente tem que fazer uma análise desses resultados, tá? Então, olha só, pessoal, a taxa de frequência do ano de 2019 foi a mesma do ano de 2020, foi 50, tá certo? Então, se a gente observar, no ano de 2019 foram 18 acidentes, no ano de 2020 foram 15 acidentes. Foram menos acidentes em 2020, mas a taxa de frequência permaneceu a mesma. Por quê? Porque em 2020 nós tivemos menos funcionários trabalhando. Então, a taxa de frequência de acidentes com relação à quantidade de pessoas que trabalhavam foi a mesma, foi 50, tá? Então, no ano de 2020, se diminuiu as horas homem de exposição ao risco, também deveria ter diminuído a quantidade de acidentes, mas não diminuiu. Então, o desempenho da empresa com relação à frequência de acidentes é o mesmo. A empresa não teve uma melhora no desempenho e não teve uma piora. Então, com relação à taxa de frequência de acidentes, a empresa se manteve ali com o mesmo desempenho. Agora, com relação à taxa de gravidade de acidentes, a empresa teve um desempenho pior em 2020, porque em 2019 nós tivemos 150 dias perdidos a cada 1 milhão de horas homem trabalhada. Já em 2020 nós tivemos 266 dias perdidos a cada 1 milhão de horas homem trabalhada. Significa que os acidentes de 2020 tiveram gravidade maior, porque nós tivemos mais dias perdidos, ou seja, mais dias de afastamento, tá bom? Então, é essa análise comparativa que a gente precisa fazer, que a gente precisa entender. E aí, no próximo slide aqui, eu vou colocar para vocês uma interpretação desse resultado. Então, a interpretação que nós temos é que a taxa de frequência de acidentes se manteve e a taxa de gravidade aumentou.
Logo, em 2020, o desempenho da taxa de frequência se manteve e o desempenho da taxa de gravidade foi pior do que o ano de 2019, sendo necessário ações enérgicas para a prevenção e melhoria das condições de trabalho. Então, pessoal, significa que essa obra, no ano de 2020, teve acidentes mais graves que levaram a afastamentos maiores, tá? Então, a nossa interpretação é que o desempenho da empresa piorou com relação ao ano anterior e ela precisa voltar aí o olhar para melhorar as ações de prevenção e melhorar as condições do ambiente de trabalho, ministrando mais treinamentos, fiscalizando os empregados com relação ao uso dos equipamentos de proteção, a obediência sobre as normas de segurança, sinalização e o que for necessário para evitar a ocorrência de acidentes e evitar aí uma piora desse quadro de gravidade, tá bom? Então essa aí é a interpretação que a gente tem.